pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Fala Bacharel, tá? Como vocês já sabem, está sendo produzido pelos alunos do quinto e sétimo semestre do curso de administração aqui da Universidade Uninassal. Então, queremos trazer para vocês, ouvintes, como a administração e suas habilidades, elas são essenciais, tá? Para o sucesso em qualquer área, em qualquer carreira, e como as habilidades de gestão, elas podem ser aplicadas em diferentes contextos. Por isso que ao longo desse programa, iremos abordar temas relevantes e atuais relacionados à gestão, trazendo insights e conhecimentos que serão úteis tanto para os estudantes quanto para os profissionais da área. Então, eu me chamo Nayara e essa é minha colega Fernanda. Oi, gente, tudo bem? Então, antes da gente apresentar a nossa entrevistada da semana, é uma mulher. Porém, eu quero falar do nosso patrocinador. Você que faz trabalhos, serviços comunitários, você que tem uma empresa e distribui cestas básicas por ela, ou você também que compra produtos em atacado e varejo, lembre-se sempre do nosso patrocinador oficial, Comercial Noronha. Que sim, gente, de tanta gente chorar, ele deu um voucher de desconto para você que está assistindo. Então você que chega lá e fala com o pessoal do Comercial Noronha, dizendo que você veio através do nosso podcast, você tem 5% de desconto acima de 10 cestas básicas, hein? Lembre-se que sempre é produtos de qualidade, com datas de vencimento além, né? Como é que é, colega, que ele falou? Ele botou a longo prazo, qualquer coisa troca, né? Então, lembre-se, gente, CN Noronha. Vamos lá. Hoje a gente vai apresentar ela, que é pedagoga, coach, pós-graduada em gestão estratégica de negócios e possui também gestão de recursos humanos. Seja muito bem-vinda, Simone Cerqueira! Obrigada, gente. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, da minha trajetória, poder inspirar, né, alguém que esteja ouvindo aí a gente e que tenha a intenção de seguir nessa carreira organizacional. Simone, antes da gente começar com as nossas perguntas, porque verdadeiramente nós fizemos uma sabatina de muita curiosidade nossa, imagine das coisas que a gente tem que perguntar. Eu gostaria que você contasse um pouco assim da sua história, como foi que você chegou, que você escolheu pedagogia, e por que você decidiu se especializar em gestão de pessoas. Conte pra gente. Então, quando na minha época de pré-vestibular, eu não sabia que formação eu queria fazer. E aí eu li um guia de carreiras com detalhamento das matérias que cada curso fornecia e tal. E o que mais me identificou, me chamou a atenção, foi o curso de pedagogia pela ementa do curso. Em paralelo a isso, eu tinha uma prima também, pedagoga, que também atuava no ambiente organizacional. E ela era dona de escolinha, infantil e tal, então acabei me inspirando também nela e conciliei com a ementa do curso que me interessou e acabei optando por pedagogia. Me apaixonei, adorei o curso, acho que pedagogia traz assim, uma visão de mundo, uma visão de ser humano muito interessante. E coisa que nem todo mundo conhece, porque todo mundo acha que pedagogia é só tem possibilidade de se dar aula para criança, né? E a pedagogia traz muito mais coisa pra gente, traz uma bagagem muito maior. Acabei me apaixonando pelo curso e fiquei. A senhora chegou a ter alguma experiência, né, na área docente ou já partiu para administração, para gestão? Tive, mas depois da formação, né? Durante a formação, eu entrei no ambiente organizacional porque quando eu estava no 4º semestre da faculdade, fui buscar o estágio e o primeiro estágio que surgiu, a oportunidade, foi em uma universidade corporativa de uma empresa. E aí eu participei do processo seletivo, passei, fiquei 1 ano como contratada e aí surgiu como estagiária, surgiu a oportunidade de contratação e acabei ficando na área de RH e nunca mais saí. Em paralelo, depois da minha formação, eu tive a oportunidade de atuar como docente de RH. Eu dei aula de RH na Fundação Bradesco. Então, na sua experiência, você chegou a trabalhar como docente, mesmo você trabalhando na área corporativa? Sim, por um período pequeno, porque você dá uma disciplina em um curso fechado, né? Eu dei algumas vezes o curso de RH na Fundação Bradesco, foi um período pequeno, mas era uma experiência docente. Qual foi a sua maior dificuldade ao começar a área profissional?
foi quando eu fui contratada na empresa onde eu estava, depois do período de estágio, porque no estágio você entra para executar atividades que estão relacionadas com o curso que você está fazendo. Então eu entrei na empresa para trabalhar com a parte educacional, com a parte de universidade corporativa da organização. Só que quando eu fui contratada, quando surgiu a oportunidade de contratação, não era para atuar na universidade corporativa. A contratação era para atuar com os processos de contrato de trabalho, atualizar a carteira de trabalho, pegar a documentação do funcionário, cadastrar, né, fazer o cadastro de admissão, ir para a rescisão do funcionário, que na época ainda era feito em sindicato. Então, era ali um ambiente totalmente novo, porque aquela rotina eu não via no curso de pedagogia. Então, para mim foi desafiador. Me fez até pensar, será que eu vou aceitar essa proposta ou não? Mas aí a minha gestora na época me incentivou muito. Ela falou assim, não, vá, você aprende, você não sabe hoje, mas você vai aprender. E aí com o incentivo dela eu fui. Com o tempo, eu fiquei 8 meses trabalhando nessa parte de contrato de trabalho. Sim. E aí com o tempo foram acontecendo movimentações dentro da empresa. Aí a pessoa que cuidava, por exemplo, de recrutamento e seleção foi transferida de unidade. Aí a minha gestora me colocou para cuidar de recrutamento e seleção. Aí, em um outro momento, a pessoa que cuidava de comunicação interna na empresa foi promovida. Aí surgiu a vaga em comunicação interna, aí eu passei a cuidar de comunicação interna. Depois, a pessoa que cuidava de remuneração saiu da empresa. Aí a minha gestora me colocou também para cuidar de remuneração. Então, ao longo dos anos, eu acabei, por esses movimentos internos da empresa, passando por todas as áreas e cuidando de todos os processos de RH. Por isso que eu acabei ficando na área e conhecendo o RH por completo. É interessante você falar isso, desse tapar buracos, né? Que é incrível como a linhagem das pessoas é sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu hoje atuo na área comercial, mas eu não sabia o que eu era, né? Quando eu comecei. E aí eu lembro que eu fui trabalhar numa distribuidora farmacêutica. Aí quando eu cheguei lá, eu já era para auxiliar administrativo, mas eu cheguei lá, a vaga era de recepção, eu nem sabia que a vaga era de recepção. Eu fui indicada, porque ela falou assim, tem uma pessoa no perfil bom aqui da empresa e me indicou. Eu cheguei lá, fui fazer a entrevista, descobri que a vaga era de recepção, daqui a pouco eu estava ajudando na parte de cobrança, depois eu fui para a parte de RH, depois eu já estava fazendo as coisas do marketing, depois eu estava auxiliando na parte comercial, depois eu estava indo representar a empresa nas viagens e tal, fui tapando buraco, criando evento para as empresas, até que por final, até o tempo de eu ir embora, eu fiquei promovendo os eventos da empresa, né? Porque como é na área farmacêutica, tem convenção e tudo e tal. Então aquilo pra mim me trouxe tanta experiência, porque assim, eu era café com leite quando eu comecei. E é sempre assim, é quando a gente se disponibiliza a tapar buracos que chega a maior parte assim, do nosso conhecimento, né? Eu acho que a prática é fundamental. Eu costumo dizer que são as oportunidades. Verdade. E é quando a oportunidade aparece, você precisa abraçar. Por mais que você não conheça aquela atividade, abraça a oportunidade. Se você não conhece, você vai aprender. Né? Vai aprender. E é isso, eu me identifiquei porque eu percebi que não foi você que escolheu, né, Simone? Foi assim, a profissão que te escolheu mesmo e você foi com tudo. É verdade, é verdade. A RH me achou, não me largou mais. E é bem legal quando você fala disso, que chega a gente ver assim, um brilho no olho, assim, como você diz assim, poxa, me encontrei. E isso leva até uma pergunta que geralmente a gente faz para os nossos entrevistados, que é, cara, quando é que você parou assim, você fez, cara, é isso que eu quero pra minha vida, vai ser aí, eu vou seguir nessa linha, vou me especializar nisso? Eu acho que foi algo que foi acontecendo de forma muito natural. Não teve assim um momento específico que eu falei assim, isso aqui que eu quero. Porque como eu passei pelo período de estágio, fui contratada, e com o passar do tempo eu fui cuidando cada vez de um processo novo, aquilo foi me cativando, e aí eu fui ficando, e aí cada dia eu aprendia mais alguma coisa, e eu gostava muito disso na empresa onde eu estava. Assim, eu trabalhei lá 6 anos, eu nunca saí de lá sem aprender alguma coisa naquele determinado dia, sabe? Então, isso me prendia. E depois eu me percebi, assim, conhecendo do processo de RH, de todos os processos que envolvem, né, recursos humanos. E aí eu não me via mais
atuando de forma diferente, em uma área diferente. Que legal, né? E como a senhora lida, você, né, com a gestão de tempo? Tá aí o grande desafio né, do mundo moderno, porque são muitas coisas concorrendo com a nossa atenção, são muitas demandas. Eu particularmente utilizo agenda, então todos os meus compromissos do dia precisam entrar na minha agenda. Se não entrar na agenda, eu não vou fazer. Então eu já reservo ali, a minha agenda geralmente já está ocupada assim para uma semana, 15 dias. Aí quando chega uma demanda nova, eu já aviso a pessoa, ó, essa demanda aqui eu só consigo encaixar a partir de tal data. E aí você vai encaixando, eu vou encaixando na agenda cada atividade e vou cumprindo o que está ali. Tudo com planejamento, né? Tem que ser, senão Dúvida. no ambiente corporativo é um ambiente bastante nervoso. Você sempre tem muito trabalho, sempre tem muita demanda, sempre tem algo que acontece fora do esperado que você precisa remanejar. Então você tem que saber estabelecer as prioridades para poder saber o que você pode deixar para fazer amanhã, para cumprir aquela atividade que apareceu ali de forma inesperada e tem uma urgência maior. Então você tem que ir ali administrando prioridade e colocando tudo na agenda, até para você não esquecer de nenhum compromisso. É legal isso que você fala. Você acredita que eu não consigo fazer assim, tipo, eu paro durante o final de semana para planejar a semana, mas eu tenho essa dificuldade. Eu não sei se vocês que estão aí assistindo a gente, se vocês vão ter isso também, viu, gente? Por favor, coloque nos comentários pra saber se é só eu. Mas planejamento a longo prazo de semanas, assim, tipo planejamento do mês, eu tenho certa dificuldade, porque às vezes eu coloco assim as coisas que poxa, eu quero fazer isso e tal, e se eu não consigo fazer, às vezes eu fico meio frustrada, tipo, não consegui terminar um mês do jeito que eu queria. Então hoje eu faço muito assim por semana. Você tem alguma dica assim pra dar pra pessoas como eu, que não conseguem, assim, que se frustram durante se você fizer um planejamento e não conseguir cumprir aquele planejamento todo, você tem alguma dica pra, assim? Acho que primeiro é você analisar o que você está colocando no seu planejamento. Porque se você não cumpriu alguma coisa que você tinha planejado, será que você realmente planejou alguma coisa que era realmente importante para você? Porque se for bem importante para você, você vai cumprir, você vai correr atrás para fazer aquilo ali. Então, de repente, tentar identificar o que realmente é importante, o que realmente precisa ser feito, né? Para você não acabar ocupando o seu tempo com coisas, de repente, que você vai substituir facilmente. Pode ser uma ideia. Uma outra ideia também, hoje em dia tem muito aplicativo, tem muita ferramenta. A minha agenda, por exemplo, ela não é física, ela é no Outlook. Então, eu fico lá, estou trabalhando no computador, aí surge um compromisso, eu já coloco ali na agenda, então assim, eu sigo o que está ali. Todo dia, quando eu chego no trabalho, a primeira coisa que eu faço é olhar minha agenda, ver o que eu já previamente programei para aquele dia, para que as coisas vão acontecendo. Mas hoje em dia tem muito aplicativo, tem muita ferramenta que você pode utilizar para ir se organizando. Até no celular você vai agendando e tal. Então tem umas ferramentas bem legais. Eu acho que é isso, viu, Simone? Eu acho que eu tenho que ter um despertador, dizendo assim, ó, você tem que... Já tá na hora de você terminar isso aqui, vai fazer outra coisa. Mas tipo assim, dentro do ambiente organizacional, às vezes você tá ali numa reunião, aí cai uma ligação, não dá para atender naquele momento, você tem que ter um tempinho para poder depois retornar aquela ligação, ou o diretor chama, você espera um minutinho ali que eu vou ali ver o que ele está precisando, e aí você volta e tal. Então você precisa ir administrando, e se não colocar na agenda, aparece tanta coisa que você vai acabar se passando em alguma coisa. Então tem que ter disciplina também para cumprir a agenda. Disciplina. Eu acho que esse é o meu problema. Mas eu tô melhorando, gente. Eu tô melhorando. O podcast tá me ajudando. Você vê que cheguei cedo hoje. Cheguei cedo aqui. Mas então, você tem alguma dúvida em relação a isso? Porque parece que só eu tenho esse negócio com problema de gestão de tempo. Não, eu também. Antigamente, né? Atualmente não. Quando eu colocava sempre lembrete. É que nem a data de aniversário. Tipo, você acaba esquecendo muitas coisas. E pra gerir meu tempo, eu tenho dificuldade. Aí eu boto lembrete, alarme no celular e tipo, mais de uma vez, porque eu sei que se eu tirar ou parar, eu vou esquecer.
Então eu boto mais de uma vez, tipo, daqui a 5 minutos me lembro de novo, daqui 3 dias eu tenho um compromisso, daqui a 3 dias. Então eu boto com antecedência para eu lembrar que naquele dia eu tenho um médico. Eu sempre coloco com antecedência que eu tenho aquele médico, porque senão, se chegar no dia, eu vou esquecer. A gente sempre tem esse problema, eu acho. Eu acho que a gente tá estragada, porque a gente é nova. Tão nova, né? Enfim. Fazer o Tem quê, que né? treinar, tem que treinar disciplina. É verdade. E o pior é que teve um dia que eu tava vendo um vídeo, e aí pra mim foi uma pedrada, né? Que eu tinha um costume de falar assim o tempo todo, que pena que o dia só tem 24 horas, que aquela quê. Lá em São Paulo as academias é 24 horas, por isso que eu não malho, porque aqui não é, aquele negócio. Aí eu fui assistir um vídeo, eu não lembro se foi o Paulo Vieira, não sei, eu não lembro quem foi, mas pra mim foi uma pedrada assim que ficou. Que ele falou assim, se seu dia ele precisa ter mais de 24 horas, você não tá fazendo nada. Aí eu não tô fazendo nada porque eu uso essa frase. Porque tem como você se programar sim, pra conseguir fazer as coisas sim, não coloque desculpas e tal, o vídeo foi muito bacana. Aí depois disso eu falo assim, eu não vou mais dizer que eu não malho porque a academia não é 24 horas, eu vou dizer que eu não malho porque eu não gosto. Aí pronto, aí eu parei de, entendeu? De colocar Acho que as mais coisas. é a questão de administrar, né? As 24 horas que você tem. É. Não encher o dia com muita coisa, saber que Exatamente. você não vai conseguir Verdade. cumprir, né? Simone, sua área de formação mesmo acadêmica é pedagogia, como você estava contando pra gente. Suas especializações são em gestão de pessoas, gestão estratégica. Você utiliza, algumas técnicas da área de pedagogia na sua vida pessoal, na sua vida administrativa? Ou você, assim, não vê muita ligação? Ah, sem dúvida. Trabalhando em empresa, fazendo treinamento, por exemplo, de colaboradores, é pura pedagogia. Porque na pedagogia você tem disciplina de educação de jovens e adultos, por exemplo. E é o que a gente faz na empresa, a gente dá treinamento, orientação para pessoas adultas, né? Então, assim, a pedagogia fala de desenvolvimento humano. E se a gente trabalha com pessoas, desenvolvendo pessoas, a gente pratica a pedagogia o tempo todo. Essa é uma dúvida, vou ser sincera pra você. Eu já cheguei a trabalhar numa faculdade e aí teve uma certa palestra sobre os cursos de pedagogia era um. Inclusive, professora Jússi, um beijo. Ela é anterior, a professora Jússi, um beijo. Ela foi questionada, né, no meio do pessoal falando sobre, tipo, a profissão de pedagogia. Ela falou, não, o que mais você vê hoje são pedagogos na área administrativa, inclusive tem concurso, tem isso e tal. Ela falou, e até eu mesmo parei assim, eu fazia parte da parte comercial, eu parei assim, eu falei, caramba, sério? E eu nunca utilizei essa ferramenta para vender esse curso? É muito mais do que a gente pensou, tipo, antes a gente tinha um preconceito, a gente achava que era só aquilo dali e pronto, a gente vai vender para pessoas assim, tipo, tanto que eu e alguns colegas meus, a gente utilizava de chegar em igrejas e tiras de departamento infantil, a gente ia vender curso de pedagogia. E depois desse dia virou uma chave assim, eu falei, cara, não é só isso, né? A gente tem pedagogos atuando em diversas áreas. A gente vê, hoje inclusive, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pedagogas que tipo, atuavam em área administrativa, que elas eram fenomenais. E não era, tipo, elas não ficavam numa sala de aula lecionando, que não é difícil, não é uma coisa ruim também lecionar, né? E aí um dos principais coisas assim que eu parei para estudar mesmo, né, sobre seu currículo quando trouxeram você, foi justamente para trazer assim, esse olhar para as pessoas, porque eu vi que você também tem muitas especializações, algumas que a gente nem citou aqui, que eu fui pesquisar sobre, que eu nem conhecia, e graças ao seu convite, né, você aceitando vir aqui, que eu descobri, eu achei muito legal assim as técnicas, os lugares que você trabalhou também, a gente teve acesso, né? Acredito que você conseguiu passar bastante experiência e também receber. Eu queria saber se você tem assim alguma história para contar pra gente, que você utilizou das suas ferramentas de especializações, alguma coisa assim legal. Olha, na rotina organizacional você usa praticamente tudo. Porque assim, em uma especialização, por exemplo, de gestão de pessoas e de empresarial, por exemplo, gestão de negócios, você estuda sobre compliance, sobre ética. E, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eu acompanho, né, participo de um comitê de ética também dentro da organização. Então, assim,
tudo que a gente aprende, seja na graduação e pós-graduação, a gente vai usar em algum momento na nossa prática profissional. Nada passa despercebido. Na pós-gestão de pessoas, por exemplo, após tem uma grade que trata mesmo das rotinas de RH. Então, assim, a gente tem disciplina de clima organizacional, por exemplo. E a gente trabalha com clima organizacional na empresa o tempo todo. É trabalhando para favorecer um clima bom de trabalho para os colaboradores, para trabalhar as questões de satisfação, ampliar a satisfação do colaborador na empresa. Então, assim, na pós também tem a parte trabalhista, né? Como é que calcula uma folha de pagamento e tal, que é o que a gente faz também todo mês na empresa. Então, tudo que se aprende na graduação, você vai utilizar de alguma forma na sua prática profissional e nas especializações também, porque aí o conhecimento é um pouquinho mais direcionado e aí você aplica na sua atividade profissional. Atualmente, né, como gestora de RH, além de gerenciar a sua equipe, também aplica treinamentos e gerencia equipes de área empresarial. Acredita que essa formação de pedagogia faz uma grande diferença nesse processo de gestão empresarial? Eu acho que faz, porque principalmente trabalhando com RH, né? Pedagogia fala de desenvolvimento humano e trabalhar com recursos humanos é estar atuando nisso o tempo todo. A gente desenvolve pessoas, competências, habilidades através dos treinamentos, através das formações, através dos projetos. Muita gente acha que a única forma de treinar colaborador em empresa é fazendo um treinamento formal, colocar o pessoal lá, todo mundo, em uma sala com projeção e tal. E não é só isso. Você ensina um colaborador de diferentes formas, desafiando ele, colocando ele para atuar em algum projeto específico. Você ensina através de um feedback, você ensina através da participação do acompanhamento de uma determinada meta. Você ensina deixando que o colaborador participe de repente de uma reunião estratégica, porque ali na reunião ele vai ouvir um monte de coisa, ele vai entender mais sobre o negócio da empresa, em diferentes aspectos jurídicos, financeiros, né? Então, assim, oportunidade de aprendizado no ambiente organizacional acontece o tempo todo. Até porque eu acredito, né, que cada pessoa acolhe as informações de uma maneira. Tem pessoas que vão aprender muito daquele jeito em sala, com slides, explicando, e outras não, vai aprender melhor vivendo. Exatamente. Eu vejo aqui no seu currículo que a senhora formou em pedagogia pela UFBA, né? Foi. E a sua pós-graduação você fez da parte de gestão de pessoas. Houve algum princípio assim para escolher essas pós-graduações, porque você sentiu dificuldade em alguma parte do curso, por exemplo, faltou algumas rotinas administrativas no meu curso, algumas matérias sobre isso, aí eu vou me especializar mais ou pesquisar mais, ou foi realmente assim porque é a área que eu estou trabalhando, então eu quero ter ali eu quero ter essa formação mesmo para mostrar e tal que eu tenho tanto a parte prática quanto teórica. Foi isso. Foi a segunda opção? Foi a segunda opção. Eu já estava atuando na área, não tinha perspectiva de mudar de área de atuação, então eu falei assim, eu preciso me especializar naquilo que eu estou fazendo, né? E pós-graduação, MBA, etc., essas formações adicionais permitem que você não só veja um pouco da parte teórica daquilo que você está executando, mas ele fornece outras coisas, ele te dá atualização, ele te fornece network, ele te fornece acesso a uma bibliografia que de repente você não conhecia. E aí, quando você está lá na prática, se de repente você tem uma dúvida em determinado processo, você pode buscar aquela bibliografia para ver como é que você vai desenhar aquele processo. Então, a pós-graduação, no meu caso, foi algo assim mais natural. Como eu já estava atuando, eu falei, eu vou me especializar, mas você acaba, com certeza, utilizando isso na sua prática. Entendi. Eu pergunto porque a gente está nessa fase agora, o pessoal aqui da turma, né? Esse podcast ele é produzido pelo quinto, pelo sétimo semestre, né? Inclusive o sétimo semestre sou eu, não sei porque deu um delay. E o pessoal já está falando sobre especializações.
E assim, a gente vê que às vezes a gente fica meio confuso, meu Deus, eu vou me especializar em quê? Aí fica assim a dica, né? Você cursou pedagogia, mas você se especializou em áreas na parte de gestão. Aí a gente sempre está perguntando para os nossos convidados justamente para trazer assim até um direcionamento para a gente mesmo, aluno, porque a gente, querendo ou não, é uma coisa engraçada, né? Não sei se, Simone, se você meio que teve isso, que no começo você contou, quando a gente vai entrar na faculdade, a gente fica meio perdido no que a gente quer, né? Você passou por essa experiência. E quando a gente sai da faculdade, a gente também às vezes se sente meio perdido. Algumas pessoas no meio do curso já sabem o que quer. E outras pessoas, quando estão terminando, falam, eu vou me especializar em quê? Eu quero trabalhar com isso, mas qual é a especialização? É por isso que o estágio é tão importante. O estágio é o momento de você experimentar. É o momento de você entender um pouquinho como é que funciona a prática daquela teoria que você viu, porque a gente sabe que teoria e prática são bem diferentes, né? Então, o estágio é o momento de você experimentar. Então, assim, você tem que encarar o estágio para ver se você vai gostar daquela atividade ou se de repente se você não vai gostar, e vai te ajudar a decidir o que é que você vai querer seguir na sua carreira. Como profissional de RH, o que mais te solicitam? Me pedem muito dentro da empresa, você está falando? Isso. Dentro da empresa, o que o pessoal mais pede? Não tem, dentro da empresa não tem algo assim muito específico não, cada um pede aquilo que está dentro da sua necessidade, né? Tem gente que quer tirar dúvidas sobre salário, tem gente que quer tirar dúvidas sobre benefício, tem gente que quer entender um determinado processo, enfim, não tem algo muito específico não, mas assim, de fora, né, as pessoas que estão fora da organização, me pedem muito para eu ficar olhando o currículo deles, para ver se o currículo tá bom, me pedem muito para... Tem gente que me encaminha assim, gente de fora da empresa me encaminha muito currículo, às vezes currículos assim que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o negócio da empresa em si, mas eu recebo muito currículo. Porque as pessoas têm a ideia assim, você trabalha com RH, então você consegue arrumar emprego para qualquer pessoa. E não é assim que acontece, não é assim que funciona. Mas eu recebo muito currículo. Tem gente também que faz entrevista, às vezes em alguma empresa, aí me liga para me contar como foi a entrevista. E aí, você acha que eu fui bem? Tipo, se você trabalha com isso, se você achar que eu fui bem, você me disse, eu vou passar, eu vou passar. Isso acontece bastante. Eu imagino, viu? Porque realmente a gente tem... Por que nós seres humanos somos assim, né? É que nem, tipo, ter um médico na família. Tudo você quer ir falar com aquela pessoa. Tudo você quer se consultar. Então, do seu lado é na parte de emprego, que é uma parte que realmente as pessoas ficam doidas atrás. Então você recebe muito currículo e tipo, assim, algum amigo seu já chegou e te colocou numa saia justa, assim, de dizer assim, olha, essa pessoa aqui, já. Eu não tô mandando ela, porque eu disse que você vai conseguir uma coisa pra ela, já? Conta pra gente aí. Eu sou sincera, assim, se dá pra aproveitar o currículo e inserir em algum processo seletivo que eu tenha conhecimento, eu faço. Se eu conhecer a pessoa, eu posso indicar para alguma vaga até externa mesmo, ou para algum consultor de outra empresa e tal que eu conheça. Mas eu só faço isso se eu conhecer a pessoa, se eu souber que aquela pessoa é um bom profissional e tal. Aí, e se eu souber, né, que tem alguma vaga dentro do perfil, eu posso fazer a indicação. Mas, às vezes, não dá para aproveitar o currículo, porque as vagas, né, que eu tenho conhecimento, às vezes está totalmente fora do perfil daquela pessoa. Então, aí eu falo, não tenho nada nesse momento, não posso ajudar. Mas aí, assim, eu acabo indicando, se inscreve em determinado site e tal, para tentar dar uma ajuda para a pessoa. Mas às vezes não tem como direcionar, não dá para arrumar emprego para todo mundo. Né? Eu acho que se eu fosse próxima a ela, no mínimo mandar meu currículo, ó. Analisa aí pra mim se tá bom. A gente tava a gente teve, né, o pod passado, foi um cara muito bacana, Caio, né? Vai lançar ainda, né? Ele ainda não tá rodando pro pessoal, mas tá em edição, na verdade. E ele contou uma experiência que ele teve que é
erraram o número de vagas da empresa, que ele tava, eram 3 vagas e botaram 300 vagas. Disse que ele ele contou que ele teve que subir numa árvore pra gritar, porque tinha muita gente e tal. Você já passou por alguma saia justa assim, desse jeito, assim, em alguma das empresas que você trabalhou, de erro de vaga, ou de, tipo assim, a quantidade de pessoas fora do padrão, assim? Passei, uma vez eu fui fazer uma seleção na cidade de Jequié. E aí eu abri a vaga lá no Cine, eu tinha acho que umas 6, 7 vagas mais ou menos, abri a vaga. E quando eu cheguei lá para fazer a entrevista do pessoal, tinham 82 pessoas concorrendo àquelas 6, 7 vagas mais ou menos que eu tinha. Muita gente. E ali eu tava sozinha para fazer aquele processo de seleção, e aí quando eu vi aquela multidão, e eu só estaria na cidade naquele dia. Eu não ia ficar lá 2, 3, 4 dias para poder dividir o grupo e conversar com um pouquinho, né, por dia. Eu só estaria na cidade naquele dia, então eu tinha que fazer a seleção naquele dia. E aí o que eu fiz? Eu tava todo mundo assim, numa sala do Cine, que é o serviço de intermediação de mão de obra lá da região. Tava todo mundo numa sala bem grande. Eu falei assim, gente, eu estou aqui sozinha. Eu me disponho a conversar com todos vocês. O que eu posso prometer é que eu não saio daqui hoje sem conversar com todo mundo. Mas vocês vão precisar ter paciência, porque com certeza alguém vai ficar por último e vai demorar, vai ter que me esperar aí o dia todo. E eu conversei com as 82 pessoas naquele dia. Mas assim, não parei para beber água, não almocei, não fiz nada. Eu conversei e fiz assim, tive que fazer uma entrevista muito acelerada, muito dinâmica, para ter condição de conversar com todo mundo. Então não dava tempo assim de parar meia hora para conversar. Geralmente uma entrevista dura no mínimo meia hora, 40 minutos, dependendo da vaga, do processo, dura até mais de uma hora e tal. Não dava para fazer isso, porque eu tinha ali mais de 80 pessoas me aguardando. Foi algo assim bem sucinto mesmo, bem prático, para conseguir conversar com todo mundo, mas eu conversei lá com todas as pessoas e fechei todas as minhas vagas. Você vê que é a dimensão, né? A gente abre uma vaga, às vezes a gente não pensa que vai ter isso tudo. Chegou 86. Era mais ou menos, eu me lembro que eu cheguei a conversar. Teve gente que durante o dia desistiu de esperar, cansou de esperar, né? E acabou indo embora. Mas o número que ficou assim gravado na minha cabeça foi que eu conversei com 82 pessoas em um dia. Meu Deus. Aí também, depois que você terminou de falar com ela, você não queria nem mais abrir a boca, né? Cantar, exatamente. Não tinha nem voz mais. Eu sei o que é isso. A gente vai entrar agora no nosso papo coach. Você é formado em coach. E aí, eu tenho uma pergunta sobre isso, né? Assim, quando você sentiu a necessidade de fazer o curso, a especialização nessa área, você já tinha assim, um propósito para fazer isso? Ou você, no meio do curso, você fez assim, poxa, despertou em você um propósito para algo? Não, eu fui fazer a formação em coaching porque eu estava buscando mesmo uma formação nova. E aí eu busquei informação com algumas pessoas que eu conheço, né, que já tinham mais experiência do que eu e etc. E me indicaram, por que você não faz a formação em coaching e tal? E aí eu fui entender um pouquinho, né, como é que funcionava. Achei interessante, achei que valia a pena para agregar a minha prática profissional e fiz a formação. Então, assim, o coaching chegou, eu fui buscar, né, a formação para depois aplicar na minha prática. Hoje eu faço alguns processos de coaching, não só dentro da empresa, mas fora da empresa também. Aí, tipo assim, você faz trabalho de extensão, no caso, né? É mais assim, são atendimentos individuais. Eu não atendo grupos no momento, eu faço atendimentos individuais. O coaching é para quem busca trabalhar algum ponto seu que enxerga a necessidade de melhoria, de desenvolvimento para o futuro. Tá? Então, algumas pessoas aparecem e eu faço os atendimentos individuais de forma particular. Eu acho legal. Eu vi que você é formada pela ICF, né? Você fez a formação em São Paulo? Não, eu sou formada pela LM Desenvolvimento, que é uma formação certificada pela ICF
eu sou associada à ICF. Ah, tem diferença? Tem, Que tem massa. diferença. Eu sou associada à ICF. Aí no caso, tipo, deixa eu entender um pouquinho, porque eu não conheço, né? Aí, tipo, tem algum trabalho de coach, aí como você é associada, eles direcionam ou você trabalha de forma isolada? Não, é individual, mas os coaches associados pela ICF seguem um código de conduta da ICF, participam de vários programas de formação continuada e, enfim, a gente tem várias trocas entre coaches e aí é muito legal porque você tem a oportunidade, às vezes, de fazer um trabalho, um estudo de um determinado livro, um estudo de um determinado ponto com pessoas que são muito mais experientes que você, pessoas que estão em outras cidades, outros estados, outros países. E você está sempre ali se atualizando com o que tem de melhor. Aí vocês se comunicam por fazer parte do mesmo conselho, aí você fala com pessoas de fora. A gente tem contato, né? Tem vários eventos, os eventos são constantes, tem vários eventos para fazer troca ali de conhecimento, oportunidade de aprendizado e tal. Eu acho legal isso, sabia? Porque você conhece pessoas diferentes, né? Esse network que a senhora estava falando. Opa, você estava falando pra gente. Eu gosto de network. Por exemplo, esse bate-papo agora, eu tenho certeza que a gente vai sair daqui enriquecido com algumas informações. Por exemplo, essa parte do coach mesmo, eu não sabia que era assim. Eu sabia que tipo, as pessoas faziam uma formação, tem gente que trabalha aplicando isso em testes, né? E tudo, mas eu não sabia que assim, tinha essa reunião que vocês fazem sempre assim. Não, legal. O coach não é um teste, tá? O coach, ele é um processo de desenvolvimento. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho onde se aplica o coach, tá certo? Por exemplo, um jovem que está querendo entrar na faculdade e não sabe o curso que vai fazer, por exemplo. Ele pode participar de um processo de coaching, porque o coaching, né, tem algumas técnicas que vai fomentar nessa pessoa a reflexão para que ele encontre as respostas, para que ele consiga enxergar qual é a área de atuação que mais combina com ele, o que ele vai gostar de fazer no âmbito profissional e tal. Então, o processo de coaching não é terapia, tá bom? É um processo de autodesenvolvimento. Então, o coaching, o processo de coaching é uma técnica, né, que o profissional faz com o cliente para que ele possa encontrar as respostas dele. Tanto pessoa física quanto jurídica, né? O coach pode ser utilizado também nisso, né? Pode ser, tem muitas empresas que contratam, às vezes, para trabalhar algum ponto com algum colaborador. Isso acontece. Legal. E aí, colega, você tem alguma pergunta sobre a parte do coach para fazer para a nossa entrevistada? Não. Assim, pulando, né, mudando um pouco, qual conselho você daria para o seu eu de 10 anos atrás? Olha, eu acho que eu não me arrependi de nada que eu tenha feito, assim, profissionalmente. Mas eu acho que eu fiz algumas coisas, assim, de forma instintiva. Porque ninguém me deu essa dica. Então, eu acho que eu daria essa dica pra mim. Que foi algo que acabou acontecendo de forma muito natural no meu caso, né? Aquilo que a gente estava falando no começo de aproveitar as oportunidades. Eu nunca rejeitei um trabalho, uma atividade. Ao longo, né, em todas as empresas que eu passei, os gestores que eu tive ótimos professores, eu tive ótimos gestores que me ensinaram muito. Então, toda vez que eles me colocavam à frente de algum desafio, várias vezes eu olhava assim, eu não sabia como fazer e agora, como é que eu vou fazer isso? Mas eu nunca disse, eu não vou fazer nada. Sempre tentava, né? Eu nunca disse isso pra nenhum deles. Então eu pegava, ia, estudava, comprava livro, falei, como é que faz isso aqui? Aí eu comprava livro, ia ler o livro, ia estudar para descobrir como é que fazia. Ou, às vezes, o próprio networking, você conhece pessoas que fazem aquilo ali, aí eu ligava, vem cá, como é que faz isso e tal. Um exemplo legal, uma vez, tem muitos anos isso, eu fui fazer um processo seletivo em uma empresa, e eu sabia, a empresa, né, o perfil da vaga era para alguém que cuidasse de remuneração e carreira. E eu não tinha tanto domínio, na época, sobre isso.
E aí eu conheci a pessoa que trabalhava, né, na empresa anterior que cuidava disso, eu liguei pra ela, falei, vem cá, você não pode me dar umas dicas, como é que faz isso? Não sei o que, ela posso. E nisso eu morava aqui em Salvador e ela no Rio de Janeiro. Ela falou, você não quer passar o dia aqui não, pra eu te ensinar que não sei o quê? Eu fui pro Rio de Janeiro, passei o dia na casa dela e ela me ensinou ali como é que funcionava o processo de carreira e remuneração. E eu fiz a seleção, passei na seleção, inclusive se ela nos ouvir, Rose, um beijo pra você, eu não esqueço disso nunca. Caraca, eu vou falar que nem o pessoal do Rio. Caraca! Você foi, tipo, passar só um dia no Rio de Janeiro e voltou? Foi. Cara, eu quero saber mais sobre isso, mas a gente vai dar uma pequena pausa aqui, pessoal. E quando a gente voltar, eu tenho curiosidade sobre esse dia no Rio de Janeiro. Muito legal. Voltamos, pessoal, e agora a gente vai continuar aqui o nosso assunto sobre o Rio de Janeiro, que foi uma coisa assim que me pegou. Eu realmente fiquei muito curiosa. Como foi isso, né? Porque assim, a gente vê como você é dedicada mesmo nas coisas que você quer fazer, nas coisas que você se dedica. Porque não é uma coisa, como a gente estava falando aqui agora, antes da gente voltar, não é uma coisa de você ir de Salvador para Lauro de Freitas, que é tipo de uma cidadezinha para outra, que parece que é uma cidade só, né? É de você ir de Salvador para Rio de Janeiro. Caramba! Eu fui porque eu sabia, o perfil da vaga que eu estava pleiteando, estava lá descrito que precisava ter experiência em carreira, em remuneração e tal. E eu conhecia um pouquinho, mas eu não dominava o assunto. E eu queria a vaga. Então, assim, eu preciso aprender rápido porque a seleção é na próxima semana. E como eu conhecia a pessoa da empresa anterior que eu tinha trabalhado, que conhecia, né, fazia bem esse processo, eu liguei pra ela, vem cá, vou participar de uma seleção que tá pedindo isso aqui no perfil da vaga e tal, você não pode me dar umas dicas, me dar uma aula, não sei o que. Ela, posso, você não quer vir pra cá? Não, você passa o dia aqui, eu te ensino. E aí eu fui, passei o dia na casa dela, ela me ensinou. Aí eu lembro que eu cheguei na casa dela assim de manhã, acho que umas 9, 10 horas da manhã, fiquei o dia todo lá com ela. E quando foi umas 18 horas, eu fui embora, fui pro aeroporto e voltei. Gente, fenomenal. Sério, é a primeira vez que eu vejo uma história dessa. Você é realmente dedicada nas coisas que você que você se dispõe a fazer mesmo. Mas isso eu acho que é mais aquilo que a gente estava comentando, de você não deixar passar a oportunidade. Uhum. É por causa dessas oportunidades que eu tô aqui hoje conversando com Ser você. aqui e ser hoje, né? É, com Que certeza. Então, eu queria aquela vaga. Eu precisava aprender um pouco mais do assunto rápido. Eu tinha que aprender com quem saberia me ensinar. Então, e ela se dispôs. O mais legal foi ela se dispor a passar um dia me ensinando. Uhum. O mais legal é isso. Verdade, ela porque tem gente que retém conhecimento, né? E ela, o contrário, ela disponibilizou e você, inclusive, conquistou o que você almejava, assim. É bem legal. Agora você falou 2 pontos aí pra mim que são extremamente fenomenais. A primeira foi a questão de oportunidades, porque muitas vezes as pessoas elas dizem que eu não fiz isso daqui, eu tinha tudo pra ser isso aqui, não fui por causa de sei lá o quê, por causa do clima. Eu tinha tudo pra ter isso aqui, não tive por causa de fulano, né? Então, assim, você decidiu assim, poxa, eu tenho que agarrar essa oportunidade, não importa quais são as dificuldades, eu vou agarrar essa oportunidade. Muito legal. Mas é um risco assumido. Porque era uma seleção. Eu ia participar de um processo seletivo. Não era nada garantido. Exatamente. Eu poderia não ser aprovada. Mas te dar experiência. Com a professora que eu tive, não tinha como. Essa é a hora de puxar a sardinha. E pode ser mesmo. Porque. Quem me ensinou foi ela. E hoje. Que legal isso, né? E hoje você tem a oportunidade de ensinar outras pessoas. Como você tá fazendo aqui hoje. Porque a gente não tem noção de quantas pessoas vão assistir. Então, quantas pessoas elas vão ter essa experiência, isso aí vão se inspirar, né? Porque o significado do nosso podcast não é só mais um trabalho de faculdade. É justamente isso. A gente tem pesquisado pessoas realmente, currículos, pra gente ver assim, pessoas que sejam
para inspirar pessoas, né? Agregar mais pessoas. Para agregar. E você foi uma dessas pessoas. E, nossa, olha só como as coisas são. A gente não sabia dessa história. Tipo, você passa aqui, você me pegou de surpresa e me deixou extremamente curiosa, porque eu trago esse lema, sabe? De oportunidade. Se a oportunidade está ali, você tem que agarrar. Ah, mas e depois? Ah, depois você pensa no depois, agarra a oportunidade, vai, se joga, isso aí. E outra coisa que você falou, Simone, que eu acho muito legal, foi a questão que você falou assim, eu queria isso aqui. E eu fui. Tipo, eu não sabia. Eu podia ser boa, eu podia não ser boa nisso. Mas eu queria. E é uma coisa que eu acredito muito, tipo, eu não acredito que, você só é boa nisso aqui. Aquela pessoa só é boa naquilo ali. Eu não acredito nisso, sabia? Eu acredito assim, eu sou boa no que eu quiser ser boa. Se eu disser assim pra você, poxa, eu não sei nada sobre... isso aqui é a fabricação de uma água, isso aqui é uma água com gás, você vê pela cor e tal, porque a gente sabe por questão mesmo de marketing das empresas, mas, tipo, eu queria saber fazer água com gás, eu não sei. Mas eu não sei fazer, então eu não posso. Não, eu quero fazer, eu quero aprender. E você foi isso, né? Não pode se acomodar. Você tem que correr atrás. Não sabe? Ok, aprende. Isso, muito legal isso seu. E outra coisa também que você falou aí no decorrer da conversa, que eu também já estou trazendo pra minha vida, foi: nunca digo não sei, não vou fazer. Sempre, eu peguei isso aí que você falou. Eu nunca disse que não ia fazer algo que algum gestor meu pediu. Verdade. Às vezes a gente peca nisso. Às vezes o seu gestor ele até tá te testando, sabia? E ele pergunta pra você uma coisa e você diz, não sei. Tipo, não dá a mínima porque ele tá. E percebi que você não é desse tipo de pessoa. Responda assim, vou verificar. E aí você pode não saber responder ele naquele momento, mas assim, você vai lá, busca a informação e traz a resposta. Talvez hoje você tá onde você tá, porque esses são os seus grandes diferenciais que a gente nesse bate-papo eu identifiquei e realmente valorizo. É algo que eu já vou anotar aqui e vou seguir. Você já trouxe pra mim esse conhecimento. Então, para finalizar, né, tem uma pergunta que a senhora deve ter ouvido falar de que quem cursa administração meio que não sabe o que está fazendo, algo do tipo. O que a senhora acha sobre essa fala? Porque não sabe o que fazer para a administração. Gente, eu acho que cada curso tem a sua importância. Cada curso tem o seu direcionamento, o seu foco. Existem coisas no curso de administração. Se a gente for olhar, por exemplo, a rotina de uma empresa, existem coisas que só o curso de administração ensina. Que, por exemplo, eu fiz pedagogia, eu aprendi porque eu corri atrás ou porque eu tive, de repente, um treinamento interno dentro da empresa que me ensinou. E aí eu fui buscar literatura sobre aquilo e tal. Então, assim, tem coisas hoje, às vezes, de administração que eu acabei aprendendo na prática e fui buscar um pouco da teoria para conseguir realizar ali o meu trabalho, certo? Mas assim, tem coisas do curso de administração que são importantes para a rotina de uma empresa e só acontece no curso de administração. Sim. Né? Do mesmo jeito, os outros cursos. Então, cada curso tem sua importância, cada curso tem o seu foco de atuação, cada curso tem suas possibilidades. Então, assim, acho duro, né? Alguém falar assim, não sabe o que faz, vai fazer administração. Acho que não é por aí. Eu, por exemplo, na época como eu falei pra vocês, na época que eu fui fazer vestibular, eu não sabia o que eu queria. Eu fui olhar a ementa dos cursos pra ver o que mais, né? É o seu perfil, né? Mas era o meu perfil, aquilo que eu mais me identificava e tal. Então, assim, tem tanta gente que às vezes entra em um curso e começa a fazer e não gosta, muda. Troca depois de 1, 2 semestres, 3. Eu já conheci gente que fez praticamente a faculdade inteira, faltava um semestre para terminar e desistiu porque não gostava do curso e mudou para outra área. Então, assim, a possibilidade da dúvida de saber que curso é que vai fazer, que carreira é que vai seguir, é uma possibilidade real e acontece com muita gente. Né? Então, assim, em algum momento as pessoas acabam tomando essa decisão. Umas antes do que as outras, tem gente que consegue, né, que leva um tempinho maior para conseguir tomar essa decisão, mas eu acho que isso é natural do processo de desenvolvimento de cada um, da maturidade de cada um. E acho que, assim, cada curso tem sua importância e precisa ser valorizado por isso.
Você falou questão do tempo de ir começar a fazer um semestre ou 3. Eu cheguei a me inscrever no curso de nutrição. Fui 2 dias pra aula, 3 dias, se não me engano. Cancelei, falei, não é isso que eu quero não. E é isso, mas ainda bem que eu decidi antes, né? Só fui 3 dias pra aula. Nem cheguei a conhecer direito a área, mas decidi. E o que foi que assim, Não sei, eu não cheguei lá, não me encontrei, sabe quando você chega num lugar, tipo, nosso ambiente... sentiu um peixe fora d'água. Aí, Fica a dica aí, hein, galera. Simone, é engraçado isso que você falou. Você sabia que eu senti isso? De entrar, tipo assim, eu tinha medo de não ser capaz, tipo, de não conseguir me identificar, de não conseguir ser boa, de não passar. E isso me privou durante muito tempo. E engraçado que eu tinha vergonha de assumir isso, porque, tipo, a minha família, ela queria que eu fosse da área da saúde. Porque muitas pessoas da minha família é da área da saúde. Inclusive, a minha mãe é da área da saúde. Minha mãe é nutricionista, minha tia é médica veterinária e tal. E aí sempre foi trazendo pra esse lado, né? E eu comecei a despertar em mim um sonho que não era meu, por causa da minha família. E quando eu saí do 2º grau, isso é uma coisa que sempre mexe muito comigo, porque eu falei assim, eu vou tirar um ano sabático, achava bonito, vou tirar um ano sabático, porque eu preciso, coloquei mentira, eu tava morrendo de medo de não ser boa. Porque até então, até eu terminar o 2º grau, eu era muito boa em tudo que eu tava fazendo, só que eu tinha muito medo. E isso que você falou, às vezes a gente não se encontra. E eu lembro que pra eu sair desse medo, foi difícil. Foi muito difícil. Eu cheguei a trabalhar numa faculdade e eu matriculava pessoas e eu não conseguia me matricular. Acredita? Olha pra isso. E foi uma coisa assim, teve um dia assim que despertou em mim. Eu lembro que olha só, como eu sou sortuda, que logo depois veio a pandemia, que eu me matriculei. E aí comecei a faculdade. Eu falei assim, nossa, como é que eu posso... Sabe o que foi que me ajudou? Um livro do Paulo Vieira, que me ajudou. E aí eu despertei em mim e falei assim, não posso fazer isso, eu trago pessoas para se formar, tipo, eu vejo as pessoas se formando e eu não consigo, meu Deus do céu, acorda. E isso é verdade, você fala, muitas vezes a gente tem medo. E essa sua dica é legal, de tipo, olha as emendas do curso, que aí você pode ter um norte. Muito legal. Com isso, com esse relato seu aí, que me trouxe a lembrança a isso, eu venho me despedir de você mesmo, né? Muito obrigada. Foi enriquecedora. Por mim, a gente continuava batendo vários papos, que eu tenho várias perguntas, inclusive eu percebi que você lê livros, eu tenho várias perguntas de livros aí pra saber, né? Pra encerrar, eu queria saber de você se você tem alguma frase que te acompanhou durante a sua formação, durante a sua vida, né? Pra inspirar pessoas, você tem alguma frase assim que você guarda com você? Pra gente fazer aquele corte bacana da sua chamada. Eu acho que a mensagem que fica é não perca as oportunidades. Corra atrás do seu sonho, corra atrás daquilo que chegar pra você, porque às vezes o universo traz coisas boas que a gente não pode deixar passar. Verdade, né? Então é isso, eu acredito que esse bate-papo, né, que a gente teve estará melhorando, ou seja, agregando muitas coisas pra gente, né, que como a gente estava conversando, a gente não sabia de muita coisa, a gente sai daqui aprendendo coisas novas, então agradecer a senhora por ter aceitado, você, né, perdão, por ter aceitado o convite. Então a gente sai daqui aprendendo muitas coisas sobre tudo que a gente sinalizou, a questão da sua carreira, de a gente não desistir, mas que a gente não tenha certeza do que a gente quer, arriscar se vier alguma oportunidade pra gente tentar, né, vai que dá certo. Então, exatamente. Eu que agradeço, gente, agradeço a recepção de todos vocês, agradeço o bate-papo, a oportunidade, agradeço aos professores que colocaram aqui esse desafio para vocês, agradeço também o convite aí feito pela Carol, é muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência e eu acho que assim, eu tenho como propósito de vida fazer diferença na vida das pessoas de forma positiva, então estar aqui e poder contribuir com o trabalho de vocês é bastante gratificante. Fiquei bem feliz pelo convite. Obrigada. E a gente também ficou muito feliz de você ter aceitado, tá, Simone? De verdade mesmo. Foi além até pelo menos, tô falando por mim, das minhas expectativas mesmo, assim, esse bate-papo. Teve algumas perguntas mesmo assim, que tipo, a gente tinha colocado algumas perguntas aqui pra fazer. E quando você respondia assim, eu olhava aqui e falava, automaticamente, tipo, isso aqui tá respondido, ela me despertou curiosidade pra outra coisa. Que às vezes é uma coisa normal, mas é porque realmente pra você ver isso que você tem, você despertou curiosidade. E é muito legal quando você faz isso, porque isso significa que aquela pessoa, ela tá aprendendo com você ali, de certa forma.
e realmente saí enriquecida hoje. E você despertou em mim memórias que eu já tinha esquecido e que são fundamentais na nossa vida. A gente tem um pequeno mimo para agradecer a você, realmente, assim, isso não é o suficiente para agradecer você ter disposto do seu tempo, né, estar aqui com a gente, mas é um pequeno mimo. Nossa colega vai entregar para você, espero que você goste, com muito carinho. Obrigada. Tem essa ideia de trabalho, foi bem feito, porque a gente saiu daqui aprendendo muitas coisas. E para terminar, como é que a gente te acha nas redes sociais? Se alguém quiser fazer, você faz treinamentos, palestras? Treinamento, posso fazer. Pode? Aí, a oportunidade chegando, tá vendo aí? Isso aí. Como é que a gente te acha nas redes sociais para estar entrando em contato? LinkedIn Simone Cerqueira e no Instagram Simone_Cerqueira Borges. Temos aí um vídeo falando certinho, hein, gente? Muito obrigada, Simone. Amei nosso bate-papo, amei nossa descontração no final, muito bacana. Você é enriquecedora, você é uma mulher valorosa, continue assim e vamos guardar com isso, né? Agarre as oportunidades. Esse é o tema do nosso pod de hoje. E comigo você encerra o meu, o seu, o nosso Fala Bacharel!